Olá pessoal, eu sou Luciano Cabral. Nós estamos aqui para fazer mais um tutorial para o nosso canal Saúde Brasil Natural. Primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no nosso canal, né, que incentiva a gente a estar colocando mais vídeos, e o pessoal tem feito bastante pergunta a respeito também da limpeza do fígado e da vesícula. Eu vou fazer, essa semana agora eu vou fazer mais uma limpeza. Eu vou fazer passo a passo da minha limpeza, para eu poder estar colocando um vídeo para vocês, para poder tirar as pessoas que têm alguma dúvida, a gente poder estar tirando, né? Então vai um abração aí para todo mundo que se inscreveu. Se você puder repassar, né, indicar os nossos vídeos para outras pessoas verem, que todo mundo pode ser beneficiado. Bom, hoje nós vamos estar falando de uma coisa que dá muito problema mesmo. Muitas pessoas têm problemas em função disso, que é cálculo renal, que é a famosa pedra no rim. Então nós vamos tratar com pedra, que todo mundo conhece, mas seriam cálculos renais, né? Tem vários tipos de cálculos, a princípio 4 assim, bem conhecidos, e desses 4, 2 que são os mais comuns, né? Os mais comuns. O mais comum é cálculo de cálcio, a pedra de cálcio, e o cálculo de ácido úrico, que é pedra de ácido úrico, tá? Então nós vamos estar falando de um tratamentinho natural para resolver sem precisar passar por procedimento invasivo, sem precisar passar por cirurgia, tá? É bem básico. Você entender um pouco a fisiologia do corpo, você vai entender o que acontece e por que é formado esses cálculos. Bom, vamos falar primeiro do cálculo de cálcio. O que acontece é o seguinte: a gente tem uma ingestão muito grande de produtos que tem ácido oxálico. Aí depois você pode fazer até uma pesquisinha aí na internet, você vai ver. Coloca assim, alimentos com ácido oxálico. O ácido oxálico, ele pra gente é como se fosse meio que uma toxina, tá? Aí o que vai acontecer? O ácido oxálico, ele entra no organismo, e aí você, por um motivo, que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre o motivo, que o motivo vai ser o tratamento, por um motivo o ácido oxálico fica andando e passa pelo rim. E aí, por falta, deficiência de um nutriente no seu organismo, o cálcio também está andando à toa, solto dentro do seu organismo. E quando esse ácido entra no rim e vem a base, que o cálcio seria uma base, encontra com esse ácido, a base neutraliza o ácido, sobe a água e desce o subproduto. O subproduto é o oxalato de cálcio, vai ser a pedra de cálcio no rim. Essa é a formação, esse é o basicão, funciona mais ou menos desse jeito. Quando os dois se encontram dentro do rim, o oxalato, o ácido oxálico vai entrar em contato com a base neutraliza o ácido, dessa neutralização sai a água e o subproduto que vai ficar é o que vai começar a formar o cálculo, vai formar a pedra. Tem gente que consegue formar uma pedra tão grande que tem dilatação renal, o rim aumenta, ele incha de tamanho, né? E o que acontece? Por que então que a gente tem esse problema? Bom, o primeiro problema que a gente tem é por fazer a ingestão de muitos produtos que têm ácido oxálico. Quais seriam essas coisas? Bom, você comer tomate é rico em ácido oxálico. Então, se você já tem um cálculo de cálcio, diminui no tomate, diminui no espinafre, diminui na batata, tira o chocolate, porque o chocolate é riquíssimo em ácido oxálico. Em ácido oxálico, exatamente. Aí o que acontece? O problema maior é o ácido oxálico, o problema maior é o conjunto, porque o ácido oxálico ele é 50% do problema.
o outro 50% vai ser o cálcio no lugar errado e na hora errada. Então, como que a gente faz um controle do cálcio? O nosso organismo ele é feito para controlar o cálcio. Só que para ele controlar o cálcio, ele precisa de uma coisa, ele precisa de ter magnésio. O nosso corpo ele necessita de magnésio. E as nossas águas não têm magnésio, as nossas comidas não têm magnésio. Então o que tem que fazer? Tem que fazer suplementação de magnésio. Você vai pegar aí inúmeros médicos, bons médicos, nutrólogos, você vai ver várias pessoas falando, muitos artigos, muita coisa escrita. Uma deficiência de magnésio vai deixar o seu cálcio solto, né? Você vai ter um cálcio andando por dentro do seu corpo sem destino certo, porque o destino certo do cálcio é na função do funcionamento cardíaco, que ele é decisivo num bom funcionamento cardíaco. No funcionamento muscular, ele é necessário no funcionamento muscular e ele é necessário nos ossos, né? Então, acontece, quando você tem um magnésio muito baixo no organismo, o seu cálcio começa a se juntar em locais onde não era para se juntar. Então, você vai ter esporão de calcânio, porque vai desenvolver o esporão lá onde não precisava ter cálcio, vai juntar e vai fazer o esporão. Você vai ter bico de papagaio, você vai ter inúmeros problemas. Um dos maiores vai ser o cálculo no rim, em função do quê? De uma falta de magnésio. Bom, como que eu faço para repor o magnésio? Tem vários tipos de formas. A mais básica e a mais barata, qualquer farmácia de manipulação, farmácia, drogaria que você for, você vai lá e compra, é suplemento, não precisa de receita, não tem... A contraindicação, eu falar que não tem contraindicação é mentira, tem uma contraindicação. Se você estiver fazendo diálise, se já tiver um problema renal, que você já esteja fazendo diálise, você já esteja na máquina, você não pode tomar magnésio. Por quê? Porque você vai só piorar seu quadro, né? Mas se você não tem esse problema, você tem uma urina normal, o seu sistema funciona normal, o seu problema é o cálculo, você pode fazer o uso do magnésio. Aí o que você vai fazer? Você vai na farmácia, na maioria das vezes é um potinho que vem 50 gramas dentro do potinho. O que eu faço? Se você quiser potencializar ele para ele ficar melhor ainda, você vai ferver 2 litros d'água, esperar esfriar, aí você vai pegar uns 100 ml daquela água, misturar com todo aquele 50 gramas de magnésio, de cloreto de magnésio, vai misturar. Ele é tipo um sal, ele tem uma carinha de úmido e tal, e não tem praticamente prazo de validade por ser um sal, não estraga, né? Aí você vai, mexe aquela aguinha e vira dentro desses outros 1,9 litro que estava lá e mexe tudo. Ele tem um gostinho meio que de uma água salgada, tá? Ele não aumenta a pressão. Todo mundo fala assim, nossa, mas cloreto de magnésio não aumenta a pressão por ser um sal, né? Porque ele é um dos nutrientes do sal, né? Uma das partes do sal sai o cloreto de magnésio. Então ele não aumenta a pressão, porque as propriedades dele ainda fisiologicamente vai melhorar a sua pressão, né? Porque daí acontece, se você não tiver cálcio grudando na parede das suas artérias, você não vai ter arteriosclerose. Porque uma pessoa que tem cálculo no rim e esse cálculo é de cálcio, se não tomar cuidado, uma das próximas doenças é a arteriosclerose, que é o quê? Calcificação da veia, ela perde a propriedade dela de elasticidade e a pessoa vai ter problema de pressão alta, vai ter N problemas, né, em função de um cálcio desordenado, né? Então essa basicamente se resolve assim. Tem
Um outro produto também que a turma compra, se eu não me engano, naquela Amazon.com, que é magnésio de malato. É um magnésio que é um comprimido, ele já vem com 2 aminoácidos que o corpo não produz, e aí é mais fácil de tomar, mas tudo aí vai de gosto e vai de bolso, porque eu estou falando de um que custa R$8 na farmácia e um outro que pode custar até uns 50 a caixa com os comprimidos, tá? Mas a função vai ser a mesma coisa. Ah, mas e o sulfeto de magnésio, que é o sal amargo que a gente toma lá para fazer a limpeza do fígado, é a mesma coisa? Não. Embora seja magnésio, não é a mesma coisa. Por quê? Porque você não pode fazer uso crônico de sulfeto de magnésio. Porque o sulfeto de magnésio ele é um laxante poderoso. Então, se fizer um uso crônico dele, você vai ter vamos colocar assim, uma diarreia constante. Isso aí vai ficar crônico, isso aí não, então você não pode fazer o uso dele. Ah, mas o cloreto de magnésio, ele solta o intestino? Ele também solta. Ele não tem a mesma função do sulfeto, mas ele também solta. Então, o que eu aconselho a fazer? Eu faço dessa forma, pego o potinho, diluo ele em 2 litros de água, e para mim já funciona desse jeito. Meio copo americano para mim dá certinho. Você vai no banheiro às vezes até 2 vezes por dia. Aí as fezes saem do jeito que tem que ser. É pasta, não é aquela coisa empedrada, não é aquela coisa dura, viscosa, grudenta. Sai em forma de uma pasta. É super saudável. E para quem tem um intestino preso, um intestino preguiçoso, cada um chama de um jeito, né? Mas para quem tem um trato intestinal que trabalha mais devagar, você vai poder colocar, vai dosando. Tomou meio copo americano, tá do mesmo jeito, você aumenta um pouquinho, até você conseguir. Tem que ir no banheiro pelo menos 1 vez por dia. Esse é o correto, né? O que você comeu ontem, no máximo hoje, tem que estar indo embora. Esse negócio de ficar 4, 5 dias sem ir no banheiro, isso não existe, tá? Porque a partir do momento que acabou a absorção dos nutrientes, ele começa a absorver toxina. Então você acaba se intoxicando com um resíduo que está dentro de você que já era para ter ido embora. Então o cloreto de magnésio também ajuda nisso. Uma outra coisa muito legal, cloreto de magnésio ele cura a arritmia cardíaca. Se tiver um coração com arritmia, cloreto de magnésio vai acertar isso aí, tá? O que ele vai fazer na pedra de cálcio que está lá dentro do seu rim? Primeiro você vai fazer o ultrassom, vai fazer a radiografia. Radiografia, a pedra de cálcio, ela é radiopaca. Quando você pegar a sua radiografia lá, você vai ver que na hora que você colocar na luz, aonde está o cálculo, você vai ver que é branco, esbranquiçado. O médico vai te falar, é uma pedra de cálcio e tal. Aí o que vai acontecer? Quando você começar a tomar o cloreto de magnésio, o magnésio vai começar a colocar o cálcio onde é para ser, que é nos ossos, entre os músculos, para o coração. Ele vai ajeitar, vai acertar tudo, e aonde não é para ter cálcio, ele vai começar a tirar. Então, se tem bico de papagaio, ele vai começar a tirar. Tem esporão de calcânio, ele vai começar a tirar. Da onde tiver cálcio sobrando, que não era para estar ali fisiologicamente, ele vai e retira. Ah, isso aí faz de um dia para o outro? Não. Quando a gente está falando de tratamento natural, nada acontece de um dia para o outro. Vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho, mas é uma forma natural. Se tiver que passar no procedimento cirúrgico, vai lá e resolve, né? Mas se tiver um prazo para tentar sair, para conseguir sair fora do procedimento cirúrgico, aí essa é a boa pedida. Cloreto de magnésio para cálculo de cálcio. Esse é o básico. Ah, mas eu fui lá e o médico falou para mim que o meu é de ácido úrico. Bom, de ácido úrico, você pode fazer o cloreto de magnésio
que vai melhorar o seu organismo num todo. Isso eu garanto para você, porque eu não tenho cálculo e eu tomo cloreto de magnésio, porque faz você sente a diferença, né? Você sente a diferença. Bom, vamos então no cálculo que é de ácido úrico. Para o cálculo de ácido úrico, vou falar para você o que causou, né? As prováveis causas. Bom, você quase não toma água. Aí você não toma água e o seu corpo necessita de água para trabalhar. Ele necessita de água para funcionar. E aí você não repõe a água. O que ele vai fazer? Como ele tem que funcionar independente de você beber água ou não, ele vai lá e começa a tirar a água das suas células. Ele começa a puxar água. Porque ele tem que funcionar, ele tem que trabalhar. E aí quando ele começa a puxar a água do seu sistema, ele começa a deixar o seu corpo ácido. Por quê? Se você tem um corpo alcalino, dentro da medida certa, você tem uma homeostase, você tem um equilíbrio do seu sistema. Quando você consegue desequilibrar ele, ele vai ficar ácido. Quando ele fica ácido, você começa a criar ácido úrico. E aí acontece. Bom, um dos primeiros sintomas de ácido úrico, você vai ter dor nas juntas. Porque muito ácido úrico dá uma doença chamada gota. Eu, graças a Deus, nunca tive, mas quem tem fala que é uma dor insuportável. Eu tenho até um tio meu que tem. Então, a gota ela é o quê? Cristalização do ácido úrico na junta. Então é como se tivesse pequenos cristais mesmo, literalmente, dentro da junta. Então toda a movimentação é totalmente dolorida. E aí, em função disso, esse falta da água deixou o corpo ácido, o sangue ficou mais ácido. Quando ele passa no rim, ele vai tirar, porque o rim ele serve para filtrar o sangue. Ele vai pegar o que está no sangue, todas as propriedades que não servem mais para o corpo, ele tira em forma de urina e volta o sangue na forma de plasma para dentro da veia novamente. E aí acontece, essa urina vai ser extremamente ácida, porque o rim faz essa função de tirar o máximo de ácido possível da urina. Só que daí acontece, quando tem muito ácido úrico, esse ácido ele se cristaliza. E aonde ele vai se condensar e vai começar a juntar e vai fazer o cálculo de ácido úrico. Aí eu tenho até uma coisa para contar para vocês. Eu tive numa exposição que teve em São Paulo alguns anos atrás, e escutei uma conversa de um senhor conversando com outro, falando que ele estava com um cálculo no rim, e que ele foi no médico, o médico falou, seu cálculo está num tamanho que dava para implodir e tal, mas o seu cálculo é isso, isso e isso, e vamos fazer um tratamento fitoterápico para tirar isso aí? Aí o homem contou que ficou meio naquela que não acreditou muito e tal. Ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai pegar 2 litros de água e 2 limão por dia. E você vai tomar 2 litros de água com 2 limão durante o dia. E aí o que vai acontecer? Esse cálculo seu vai sair. Esse cálculo seu vai sair. Aí ele fez isso durante um mês, voltou lá para medir, o cálculo já tinha diminuído quase que 50%. 3 meses depois do começo do tratamento não tinha mais nem vestígio, não ficou nem areia. Que normalmente o cálculo, quando ele vai desmanchando, ele fica uma areiazinha que fica no fundo da uretra e tal, mas com o tempo ele limpa. Só que o que acontece? A água com limão, ela resolve o problema do cálculo de ácido úrico, mas ela não resolve o problema do cálculo de cálcio. Do mesmo jeito que o cloreto de magnésio resolve o problema do cálculo de cálcio, mas ele não resolve o problema do cálculo de ácido úrico. Ah, mas você tem certeza? Tem, porque o que aconteceu? Um amigo nosso estava com cálculo nos rins, e aí o cálculo dele era de cálcio. E ele estava junto comigo no dia
desse evento escutou. E o que ele fez? Entrou na água com limão e foi lá. 3, 4 meses depois ele foi fazer o exame, o cálculo estava um pouquinho maior do que estava antes. Mas aí o que a gente percebeu? Que o cálculo dele era de cálcio. Porque daí foi pegar a radiografia e nós vimos que o cálculo era de cálcio. O cálculo não era de colesterol. Então o que acontece? A água com limão vai resolver o problema do cálculo com colesterol. Se for com colesterol, com o cálculo de ácido úrico. Se for o cálculo de cálcio, tem que ser com cloreto de magnésio, tá? Então fica essa dica. Qualquer dúvida, vocês perguntam aí, eu entro constantemente, né? Eu até tenho demorado um pouquinho, porque nós estamos numa semana de prova aí, estudando bastante mesmo, mas a gente vai, dentro da medida do possível, respondendo para todo mundo e tal. E um detalhe, quando dá crise de rim, todo mundo que tem fala que depois da dor do parto é a pior dor que tem. Bom, então vamos dentro da crise. Não sei qual que é o seu acesso àquela planta dente de leão, né? É uma plantinha, parece uma serraia, dá uma flor amarela, dá uma hastezinha com um pendão daquele que você sopra, ele voa assim. Parece até com aquele um que eu já postei um vídeo, se eu não me engano, o algodão de preá. É bem parecido o pendãozinho. Mas quem tem acesso a dente de leão, o que pode fazer? Nos dias que está em crise, pega a raiz do dente de leão, uma xícara de raiz, ferve ela, né? Ferve a água durante uns 10, 15 minutos, depois põe ela, deixa uns 5 minutos tampado e toma uma xícara de chá desse 1 litro de meia em meia hora. Vai aliviar bem a dor, e o dente de leão também ajuda, tanto em um quanto em outro, por ele ser diurético, vai ajudar a fazer ter bastante urina. No caso de ter bastante urina, qualquer resíduo pequeno que pode estar tampando a uretra, que está causando a dor, pode sair, porque se tem bastante urina, ela ajuda a empurrar, né? Porque é a única solução fora a cirurgia, tem que sair, né? É que se sai, vão colocando assim para ficar fácil, se o material vem limando a pedra, vai tirando só aquela areinha e vai jogando a areinha fora, dói menos, porque se sai um pedaço maior, dói mais, mas é a única solução, tem que tirar. Porque dentro do organismo não pode deixar, porque você vai ter dores intensas, né? Então fica aí esse vídeo. Também tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma outra coisa, pode estar perguntando, eu vou estar estudando e vou estar vendo se eu consigo produzir os vídeos. Eu vou ver se consigo produzir pelo menos um por semana agora, tá? Já tenho um material. Essa semana ainda eu vou fazer o do controle da pressão arterial, que é o que eu estou fazendo para mim, que tem funcionado legal, né? Até eu conversei com o professor nosso de fisiologia lá e tem funcionado legal. Então eu vou estar fazendo esse vídeo, que eu sei que tem bastante gente com problema de pressão arterial, tá ok? Então um grande abraço para todo mundo aí. Espero que tenha ajudado, e qualquer dúvida é só perguntar, que na medida do possível a gente responde para todo mundo, tá ok? Valeu!